O que é destaque nesta edição? O governador anunciará hoje retorno das aulas presenciais no Amazonas. Cresce o número de motociclistas mortos no trânsito de Manaus. Tem MDB deixa um centrão após aproximação com Bolsonaro. Repasse de 500 milhões da Lava Jato ao combate à Covid é suspenso até decisão do STF. Covid já matou 650 mil pessoas em todo o mundo. Presidente do BID diz que a América Latina ficará mais pobre após pandemia. Nova Zelândia suspende tratado de extradição com Hong Kong. Pode ter sido acerto de contas. Venezuelano é morto com 20 tiros na comunidade do Céu, no centro da cidade. É o Jornal da Manhã, 71 anos no ar, que começa agora. Previsão do tempo. A temperatura real em Manaus ontem foi de 34 graus com sensação térmica de 38 e alguns termômetros de rua chegaram a esbarrar nos 40 graus Celsius. O Clima Tempo está prevendo alta temperatura para hoje, 35 graus. O dia amanhece com 25 graus e 69% de umidade no ar. Com probabilidade de 90%, pode chover 8 milímetros em áreas isoladas. Os ventos estão calmos, com 7 quilômetros hora de velocidade. É terça-feira, 28 de julho. Chegamos aos 209 dias do ano e faltam 157 para terminar 2020. Dia de Santo Inocêncio I. Também é o dia do agricultor e o dia mundial de combate à hepatite. Esta é a edição 44.789 do Jornal da Manhã. A vazante do Rio Negro registrava ontem mais 5 centímetros com seu nível em relação ao mar em 27 metros e 77 centímetros. Já baixou 75 centímetros. Operam sem restrições para pousos e decolagens os aeroportos Eduardo Gomes e o militar de Ponta Pelada. Fatos marcantes da história. 1919, Epitácio Pessoa assume a presidência da República. Ele foi escolhido pela Comissão Brasileira em Versalhes. 1933, o primeiro telegrama cantado foi entregue como presente de aniversário ao cantor americano Rudy Valley. 1938, Virgulino Ferreira da Silva, o Lampião, morre em uma emboscada na fazenda de Angicos, no sertão do Sergipe. 1945, um avião se choca com o Empire State Building de Nova York, causando 28 mortes. 1976, um terremoto de 8,3 graus na escala de Richter atinge a cidade de Tangshan, na China, causando 240 mil mortes. Agora 5 horas e 53 minutos em Manaus. Local. Sejam bem-vindos ao Jornal da Manhã. Bom dia, Eduardo. Bom dia, Paulo. Bom dia, sonoplasta Hernandes Sampaio, e bom dia ao repórter Alberto Pellegrini. Bom dia, Paulo Guerra, bom dia, meu querido Eduardo Silva, bom dia a você, ouvinte do Jornal da Manhã. Pellegrini, de acordo com dados do Departamento de Trânsito do Amazonas, de janeiro a junho deste ano, aconteceram em Manaus 50 mortes em acidentes de trânsito envolvendo motociclistas. No mesmo período do ano passado, foram 24 registros com vítimas fatais. Já o Instituto Municipal de Mobilidade Urbana e o Instituto Médico Legal, no primeiro semestre de 2020, contabilizaram 41 óbitos e em 2019 os registros são menores, 35 casos. Ou seja, de acordo com os órgãos competentes, as estatísticas de mortes no trânsito desse grupo de condutores aumentaram na capital. Apenas em maio deste ano, mesmo com o isolamento social em vigor, 16 pessoas morreram conduzindo o veículo de 2 horas, e você tem noticiado isso aqui quase que diariamente, não é, Pellegrini? É verdade, Paulo Guerra, muito bom dia a você, Paulo Guerra, bom dia mais uma vez, Eduardo Silva. É isso aí, Paulo, a situação realmente é muito complicada. Em relação também, Paulo, a esses acidentes, quantos outros tem aí mutilados em pronto-socorros, Paulo? A média de um acidente de trânsito grave para a pessoa ficar internada é tipo ali 6 meses. Lá no Adriano Jorge tem uma parte lá ortopédica que são dezenas e dezenas de vítimas de acidentes de trânsito envolvendo motocicleta, todos com a perna quebrada, com a perna dilacerada. É realmente, Paulo Guerra, uma situação que precisa de de um estudo, precisa de uma ação também rápida por parte aí das autoridades de trânsito, que está morrendo muita gente, e outros inocentes também vão nesse bolo, né, Paulo? Sem dúvida alguma, Pellegrini, mas alice-se isso também a imprudência, né? Ah, sim, Paulo, a imprudência, a grande maioria das vezes é causada por eles mesmos. Lembro dos acidentes que já ocorreram esse ano na Avenida Itaúba, os dois com os motociclistas fazendo manobras, levantando, andando com a roda da frente empinada, Paulo, e quem vai na garupa morre, e às vezes eles mesmos pilotando acabam morrendo também.
Pellegrini, tivemos uma noite relativamente calma no que se relaciona a mortes por violência. Apenas um venezuelano pode ter sido morto por engano, Pellegrini, aqui no bairro do Céu? Possivelmente, Paulo, né? Possivelmente a polícia trabalha com essa hipótese, né? Que pode ter sido por engano, né? O homem foi assassinado por 20 tiros, melhor dizendo, Paulo, pelo corpo. Foram disparados mais de 20, mas 20 tiros atingiram o corpo da vítima. Trata-se do venezuelano que trabalhava como vendedor de água, o José Manuel Dias Cordeiro, de 25 anos de idade. Pellegrini, na realidade, não vamos mascarar essa história, não. Muitos venezuelanos já estão envolvidos com o tráfico de drogas em Manaus, porque não tem emprego e a situação deles realmente é dramática. E vivem aí nas ruas pedindo esmolas nas esquinas, ao longo das avenidas, senhoras com crianças no colo, até em portas de supermercado. Não dá para entender, essas mulheres ficam grávidas já aqui no Brasil com crianças de colo, Pellegrini, um sol desse que está fazendo em Manaus, essa lua que está fazendo aí com temperatura, com sensação térmica de quase 40 graus, aquelas senhoras com crianças no colo. Esse lado também, Paulo, né? Deprimente, e alguma providência tem que ser tomada. As crianças penam, sofrem demais. Paulo, ali nas proximidades da Avenida das Torres, numa rede de supermercados bem grande que tem ali, na saída do supermercado, já tem ali, Paulo, ficam ali diariamente cerca de 40, 50 pessoas pedindo ali naquela área. Paulo, em meio ao sol, à chuva, o que vier, eles estão lá todos os dias, com cartazes na mão, uma situação realmente muito complicada, Paulo. E no caso desse venezuelano, que para quem conhece aqui o bairro do Céu, é uma rua realmente estreita, é uma coisa pequena ali, poucas casas existem ali naquela área. E os caras entraram ali de uma facção criminosa, segundo informações, já chegando atirando, não é, Pellegrini? Já chegaram atirando, Paulo, com esse pânico, né? Tem uns vídeos aí que viralizaram na cidade, chegaram atirando. Você colocou muito bem, Paulo, esse ocorrido foi devido aí a confronto entre facções criminosas. Há quem diga que o rapaz foi morto por engano, outros dizem que não, e a polícia está investigando, Paulo, mas o que rolava ontem à noite era isso aí. E esse venezuelano, que não é o primeiro que morre assassinado dessa forma em Manaus, ocorreu ontem aí à noite, Paulo, logo no começo da noite. Pellegrini, o café estava bom no IML nessa madrugada, não? Ah, sim, Paulo, um bom café servido aí pelo meu amigo George, que fez o café, ele está na permanência hoje, é ele que está cuidando do livro da Capa Preta, e me serviu um café muito bacana, e o café hoje foi diferente, Paulo, hoje eu tomei café com banana prata. Vou te contar, hein, tá bom o negócio. Então tá bom, Pellegrini, daqui a pouco você vai voltar e vai contar tudo o que aconteceu nas últimas horas na cidade. Se algo mais importante acontecer, até lá você certamente voltará para informar, como sempre, em primeiríssima mão aqui no Jornal da Manhã. Muito bem, Paulo Guerra, já estamos aí de olho, observando aí o que vem ocorrendo na cidade, e agora é contigo, primoroso Paulo Guerra. Mais de 60 artistas e agentes culturais participaram das primeiras reuniões virtuais da Prefeitura de Manaus sobre a aplicação da Lei Aldir Blanc nesta segunda-feira. Durante os 3 encontros realizados ao longo do dia, representantes da Fundação Municipal de Cultura, Turismo e Eventos Manaus CUT debateram e esclareceram dúvidas da comunidade artística das categorias de teatro, dança e música sobre a lei, que tem como objetivo auxiliar trabalhadores e espaços culturais afetados pela pandemia do novo coronavírus. Governo do Estado avança com recenseamento de 42% das famílias em áreas de risco do Prosamin. O governo do estado avança com o reassentamento das famílias que viviam em áreas de risco nas margens de igarapés e em áreas de proteção ambiental pertencentes ao Programa Social e Ambiental dos Igarapés de Manaus, Prosamin. As intervenções contabilizam 538 imóveis reassentados, 42% de um total de 1.253 nas áreas dos igarapés do 40 e Mestre X,
Chico, do Igarapé São Raimundo, na rua Walter Raiol e do Igarapé Manaus Cabeceira. As áreas desapropriadas vão dar lugar às obras de urbanização e soluções de trânsito na cidade de Manaus e integram as intervenções promovidas pelo Prosamin e executadas pela Unidade Gestora de Projetos Especiais, UGPE. O governador Wilson Lima destacou que uma das suas primeiras determinações em seu governo foi retomar as obras que estavam em andamento no estado, mas sobretudo que se desse prioridade à questão habitacional. E não era só simplesmente chegar e retirar os moradores daquelas áreas. É preciso que essas pessoas tivessem uma solução de moradia. Era necessário que essas pessoas tivessem um encaminhamento dos seus processos. Ontem foi realizado o pagamento de 133 soluções de moradia no Centro de Convenções do Amazonas Vasco Vasques, na Avenida Constantino Neri. A diretora-presidente da SUAB, Viviane Dutra, disse que o objetivo é garantir que o processo de reassentamento seja o menos impactante possível e seja o mais sustentável também. Esse é um momento em que a Superintendência de Habitação, quando ela desenvolve a desapropriação em si, ela se junta ao GPE para desenvolver também as ações de sustentabilidade, que as famílias recebam a solução de moradia delas e possam ter condições de levar isso futuramente. A dona de casa Crisângela da Silva, de 34 anos, foi moradora do Igarapé do 40 por 33 anos. Ela foi contemplada com o bônus moradia e se diz satisfeita com a futura habitação. Eu agradeço ao governo, do Amazonas por ter nos tirado daquele lugar ali onde nós estávamos morando que não era adequado. A minha família, ela está morando num imóvel melhor, uma estrutura bem melhor. Todo mundo teve uma qualidade melhor hoje, né? Os benefícios pagos nesta segunda-feira, 27 de julho, por meio da SUAB, estão divididos em 51 indenizações que variam de acordo com o valor da benfeitoria do imóvel. Agora 6h06 em Manaus. Começam nesta terça-feira e seguem até 31 de julho pelo site as inscrições no processo seletivo do Fundo de Financiamento Estudantil FIES para o segundo semestre de 2020. O resultado será divulgado no dia 4 de agosto. Pelo cronograma, o período para a complementação da inscrição dos candidatos pré-selecionados será de 4 a 6 de agosto. Temos informações com o repórter José Alberto Zegdeg. Muito bem, Paulo Guerra. Vamos aos números da Covid-19 em Manacapuru, que ainda não acabou. De acordo com a Vigilância Epidemiológica do município, o último boletim da Covid-19, expedido na tarde de ontem, 27 de julho, tem as seguintes informações. Manacapuru apresenta 3.198 pessoas recuperadas, com 15 casos ativos, 3.348 casos confirmados, 118 pessoas aguardando resultado, 4.600 casos descartados e 10 pacientes internados. Quanto ao número de mortes, o boletim informou 135 óbitos, sendo 38 em Manaus e 2 sob investigação. Das 3.198 pessoas recuperadas, 734 foi por alta médica e 2.464 por estarem fora do período de transmissão. Bem, Paulo, a Prefeitura de Manacapuru continua com frente de trabalhos em diversas comunidades da zona rural, levando mais dignidade ao povo sofrido do interior. Estivemos visitando as comunidades da Bela Vista e Arapapá, onde essas duas comunidades têm recebido atenção redobrada da administração municipal, com obras que facilitam a vida dos comunitários. Conversamos com o ouvidor do município, Almir de Paula, onde ele relata de forma detalhada as benfeitorias das duas comunidades, tanto as que já foram realizadas, como também as que estão por vir. Ontem estive com o prefeito Beto e nós conversamos sobre diversos temas, dentre eles a escavação, a construção de um poço artesiano na Bela Vista que irá resolver de forma definitiva a questão do abastecimento de água na Bela Vista. Nós somos muito gratos por isso. Do mesmo modo, falamos sobre o Arapapá, a ponte que vai ligar a comunidade de São Francisco à comunidade de São Raimundo do Arapapá. Essa imponente e importante ponte irá garantir o direito de envio e da escoação da produção rural do nosso povo, da nossa gente. Na Bela Vista recebemos a creche, recebemos
o posto de saúde, recebemos a pavimentação, o asfaltamento todo da vila e agora uma outra escola é um anexo do Ezequiel Ruiz com inúmeras salas de aula. Na Arapapá não é diferente, nós recebemos a pavimentação, recebemos uma escola, primeira comunidade do município de Manacapuru receber uma escola padrão FNDE e agora vamos receber a ponte. Então, nosso muito obrigado a Deus, obrigado ao prefeito Beto, um forte abraço a todos, que a semana seja mais produtiva ainda. Almeida Paula finalizou dizendo que a ponte já foi licitada e que muito em breve terão início as obras da construção de uma nova ponte, toda em concreto armado. De Manacapuru, Zeg Deg para o Jornal da Manhã. 6h09 em Manaus. E vai terminar na próxima sexta-feira o prazo para que os pecuaristas que vacinaram seus rebanhos na primeira etapa de vacinação contra a febre aftosa façam a notificação junto à Agência de Defesa Agropecuária e Florestal do Amazonas, a ADAF. Através do procedimento, o pecuarista informa oficialmente a agência sobre a situação vacinal dos animais. A informação é fundamental para comprovar a imunização do gado e aferir a eficácia da campanha. Os pecuaristas dos 41 municípios incluídos na primeira etapa da vacinação devem procurar o escritório da agência ou do IDAM para realizar a notificação. Na primeira etapa da vacinação contra a febre aftosa foram incluídos os 41 municípios pertencentes às calhas dos rios Amazonas e Solimões. São eles Alvarense, Maturá, Andamã, Anuri, Atalaia do Norte, Altazes, Barreirinha, Benjamin Constant, Beruri, Boa Vista do Ramos, Borba, Capiranga, Careiro da Várzea, Coari, Codajás, Fonte Boa, Iranduba, Itacoatiara, Itapiranga, Japurá, Jutaí, Manacapuru, Manaquiri, Manaus, Maraã, Maués, Inhamundá, Nova Olinda do Norte, Parintins, Rio Preto da Eva, Santo Antônio do Içá, São Paulo de Olivença, São Sebastião do Atumã, Silves, Tabatinga, Tefé, Tonantins, Guarani, Urucará e Urucurituba. 6h10 em Manaus. O conselheiro presidente do Tribunal de Contas do Amazonas, TCAM, Mário de Mello, prorrogou a suspensão das atividades presenciais e o atendimento das atividades presenciais e o atendimento externo da Corte de Contas até o dia 19 de agosto. A portaria da nova prorrogação dos trabalhos presenciais foi publicada no Diário Oficial Eletrônico nesta segunda-feira. A precariedade na qualidade de vida dos moradores do município de Atalaia do Norte, a 1.136 quilômetros de Manaus, se tornou pauta durante sessão online na Assembleia Legislativa do Estado. As cobranças foram feitas pelo deputado estadual Álvaro Campelo, do Progressistas, que pediu solução para as denúncias feitas pela população do município e, segundo o deputado, sofre com a falta de gestão no local. No telão do plenário Rui Araújo, o deputado mostrou os problemas da comunidade de Estirão do Equador, como a escola Tenente Rufino, que está com as obras paradas, bem como a situação de uma quadra de esporte totalmente deteriorada. A Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas divulgou ontem a edição número 117 do Boletim Diário Covid-19. Nesta edição, o boletim confirma a recuperação de mais 518 amazonenses nas últimas 24 horas, chegando a 81.631 pessoas que passaram pelo período de quarentena e se recuperaram da doença. Foram confirmados mais 616 casos da doença no Amazonas nessa edição do boletim. O governo do Amazonas, por meio do decreto 42.550, reformulou o cronograma de funcionamento de atividades culturais, esportivas e de lazer, que incluem parques de diversão, casas de boliche, brinquedotecas, eventos sociais, cinemas, teatros, circos, quadras e espaços para jogos, entre outros. O funcionamento, que se dará por etapas e horários específicos de abertura, deve seguir o protocolo da Fundação de Vigilância em Saúde e disponibilizá-lo em local visível e de amplo acesso ao público. Como vai funcionar a partir das 7 horas do dia 1º de agosto? Convenções comerciais e feiras de exposição, obedecido o limite de 40% da capacidade do local do evento e respeitado o limite máximo de 500 pessoas no local, além do cumprimento das orientações de distanciamento e higiene já fixadas. Turismo de pesca, quadras e espaços para jogo de futebol, tais como campos, society, salão de e areia, jogo de voleibol, basquetebol, handebol,
e outros esportes coletivos, além de pebolim, tênis de mesa e sinuca, respeitada a lotação máxima de 50% da capacidade. Cinemas, teatros, circos e espaços culturais, respeitada a lotação de 50% também da capacidade. Escolas de dança que poderão funcionar na modalidade solo com 50% de capacidade, respeitando o distanciamento mínimo de 2 metros entre alunos e professores. E já a partir do dia 3 de agosto, retorno das atividades do Centro de Educação Tecnológica do Amazonas, o CETAM. A partir das 7 horas do dia 10 de agosto, atividade do Centro de Atendimento à Família e Idosos com as seguintes recomendações: funcionamento no período de 7 às 15 horas de segunda a sexta-feira, funcionar mediante agendamento, respeitada a ocupação máxima de 50% da capacidade, proibição de qualquer prática de atividades coletivas. E a partir das 7 horas do dia 1º de setembro, clubes de dança e esportes de combate, artes marciais. Polícia. Alberto Pellegrini. Muito bem, Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã. Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, nesse momento, viaturas da Polícia Federal, vistas agora há pouco, saindo ali do estacionamento da Arena da Amazônia. Daqui a pouquinho, mais informações, não sabemos ainda detalhes do que está ocorrendo, Paulo Guerra. Entretanto, já estamos em busca de informações. De polícia, Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, pronto socorro 28 de agosto, movimentação tranquila durante a noite e madrugada, apenas uma pessoa deu entrada vítima de atropelamento, assim com escoriações leves pelo corpo. Já no pronto socorro João Lúcio, no Gigante da zona leste da cidade, uma pessoa deu entrada vítima de agressão física, apanhou a golpes de paulada e deu entrada no pronto socorro com a cabeça rachada a noite de ontem. E graças à ação dos anjos da vida, dos médicos, dos enfermeiros, dos técnicos de enfermagem, o homem não é dessa vez que vai partir desta para pior. Pronto socorro Platão Araújo, 2 pessoas vítimas de acidente de trânsito deram entrada no pronto socorro Platão Araújo, um por queda de moto, outro por atropelamento, e são muitos. Todo dia acontece de pessoas dando entrada naquela unidade de saúde, digo, no Platão Araújo, vítimas de acidente de trânsito. A grande maioria, a maioria esmagadora de pessoas envolvidas em acidentes de trânsito envolvendo motocicleta. Ainda do pronto-socorro Platão Araújo, uma pessoa deu entrada vítima de agressão física, apanhou a murros, chutes, socos, pontapés e alguns bofetes. Tudo aconteceu, Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, quando 2 vizinhas resolveram brigar por causa de ciúme. Uma com ciúme do marido e, segundo ela, estava sendo paquerado pela vizinha da casa ao lado. As 2 brigavam muito, até que chegou aquele pessoal do Deixa Disso e as 2 tiveram que dar entrada no Platão Araújo devido aí a muitas escoriações pelo corpo. O bonitão, o pivô da briga, não apareceu para prestar depoimento, nem para defender uma ou defender a outra. Agora, as notícias do Instituto Médico Legal. Saiba agora quem foi para a pedra nas últimas horas na cidade. E atenção, Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, atenção, o venezuelano, vendedor de água, José Manuel Dias Cordeiro, de 25 anos, ele foi barbaramente assassinado após um tiroteio ocorrido ontem, lá no bairro do Céu, aí nas proximidades do centro da cidade. Segundo informações, o José, como era conhecido lá, o José, estava em sua residência quando 3 homens surgiram no beco e começaram a atirar. O José foi atingido com 20 balaços pelo corpo e após receber os tiros, ele não resistiu aos ferimentos e morreu.
José deixou a vida com 20 balas. Mas como é que não deixa a vida Milton Cabral depois de receber 20 balaços pelo corpo? E para sorte dele, ele morreu no bairro do Céu, lá no centro da cidade. Foram 20 tiros. A polícia está investigando, Paulo Guerra e ouvinte do Jornal da Manhã, que o crime possa ter a ver diretamente com o tráfico de drogas. O IML registrou nas últimas 24 horas 43 exames de corpo de delito. E essas foram as notícias da tranquila noite e madrugada na cidade. Noite e madrugada, onde o passarinho da morte sobrevoou o bairro do Céu, registrando a morte de um venezuelano que partiu desta para pior. Mas Paulo Guerra e ouvinte do Jornal da Manhã, última informação. Ontem, em um velório, isso mesmo, velório Paulo Guerra, acontecido na invasão nas proximidades da pista da raquete. Um homem estava sendo velado na própria casa, na frente da própria casa, na varanda. Tudo Paulo Guerra parecia tranquilo. O evento estava tranquilo. Era café, bolacha, risada, dominó, algumas pessoas chorando. Até Paulo Guerra e ouvinte do Jornal da Manhã, que outras 3 mulheres chegaram ao evento, chegaram ao velório e se lamentavam e choravam muito. Se diziam também companheiras do falecido, do já saudoso. Aí Paulo Guerra e ouvinte do Jornal da Manhã, a esposa oficial não gostou da presepada e partiu para cima das outras 3 viúvas. Paulo Guerra, foi muita confusão. Se não é a turma do deixa disso, algo de pior poderia ter acontecido. 3 mulheres mais a esposa choravam e se lamentavam a ausência do saudoso. É contigo, Paulo Guerra. Loteria. Aqui no concurso 5.324, sorteou as dezenas 10, 13, 23 25 e 40. Repetindo: 10, 13, 23 25 e 40. Aqui não saiu para um apostador de Paraíso do Tocantins, lá no Tocantins. Ele vai receber o prêmio de R$2.504.927. A quadra teve 120 apostas ganhadoras com premiação de R$4.094 mais 6 centavos. O terno vai pagar para 7.243 apostadores R$101,99. O Duque teve 156.804 ganhadores e cada um deles recebe R$2,59. A Autofácil teve um ganhador, ele é de Cuiabá, no Mato Grosso. Ele vai receber R$1.940.879,25. Com 14 acertos, foram 463 apostas ganhadoras e cada uma delas leva R$1.842,62. No concurso 1998 da Loto Fácil, as dezenas sorteadas foram essas: 01, 03, 04, 05, 06, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 19, 20 22 e 24. Repetindo: 01, 03, 04, 05, 06, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 19, 20 22 e 24. Daqui a pouco vamos trazer as notícias do esporte, mas antes vamos voltar às ruas da cidade. Prioridade para o repórter Alberto Pellegrini. Muito bem, Paulo Guerra. Um acidente de trânsito ocorrido agora há pouco, Paulo, envolvendo uma carreta e um carro de passeio, um Renault, na saída da Avenida das Torres para a rotatória do Coroado. Paulo, um acidente aí que já começa a deixar o trânsito muito complicado naquela área, já que a demanda de veículos é muito grande nesse horário. O agente do IMMU, o Dodô, junto com a equipe da Jaqueline, que é quem comanda a área da zona leste da cidade, já estão trabalhando no local, congestionamento grande. Para você que está ouvindo o Jornal da Manhã, está dirigindo, evite aquela alça que liga a Avenida das Torres ao Complexo Viário Gilberto Mestrinho, a famosa bola do Coroado. Tem acidente no local, Paulo Guerra.
6h28 em Manaus. As notícias do esporte e a contratação do goleiro Bruno Fernandes, de 35 anos, ex-Flamengo, que estava sem clube pelo Rio Branco do Acre, segue dando o que falar nos bastidores do futebol acreano. Uma rede de supermercados da capital do Acre, que era o único patrocinador do clube na atual temporada, anunciou na tarde de ontem a suspensão do patrocínio pela primeira vez após 14 anos de parceria, tudo por conta da contratação do goleiro Bruno. O Comitê Olímpico do Catar se manifestou oficialmente ontem interessado em sediar os Jogos Olímpicos de 2032. A entidade entregou o pedido para receber a edição futura. O promotor do GP do Brasil de Fórmula 1, Tamas Arroni, afirmou nesta segunda-feira que não vai aceitar passivamente a decisão da categoria de não realizar a corrida no Autódromo de Interlagos neste ano, até então marcada para o mês de novembro. O objetivo dele é avaliar e levar o caso até a Justiça da Inglaterra, país onde está localizada a sede da Fórmula One Management, empresa responsável pelos direitos comerciais da categoria. A prova teve o cancelamento oficializado na última sexta-feira sob a justificativa de temores com o novo coronavírus no país. Últimas notícias. Beneficiado por fornada de dados econômicos positivos do exterior, o Ibovespa recuperou 2 degraus nessa segunda-feira, retomando o nível de 104 mil pontos cedido na última quinta-feira. O índice B3 saiu de 102.380,85 pontos na abertura e praticamente correspondeu à mínima do dia, 102.380,55, para alcançar 104.477,08 pontos no fechamento, em alta de 2,05%. O dólar teve novo dia de enfraquecimento no mercado internacional, testando as mínimas em 2 anos ante as moedas fortes, e o movimento ajudou o real a se fortalecer. No mercado à vista, o dólar fechou em queda de 0,92%, cotado em R$5,15. As bolsas asiáticas fecharam majoritariamente em alta nesta terça-feira, sustentadas por ações de tecnologia e consumo, em meio a expectativas de novos estímulos fiscais nos Estados Unidos, mas também atentas à disseminação do coronavírus pelo mundo e à deterioração das relações entre americanos e chineses. Na China continental, os mercados avançaram pelo segundo dia seguido, impulsionados principalmente por papéis de fabricantes de alimentos e bebidas. O índice Xangai Composto subiu 0,71% e o menos abrangente, o Shenzhen Composto, avançou 1,37%. Ontem, o Partido Republicano apresentou no Senado americano uma proposta para um novo pacote fiscal de $1 trilhão, destinado a atenuar o violento impacto econômico da Covid-19, que continua se alastrando com força pelos Estados Unidos. Em outras partes da Ásia, o sul-coreano KOSPI se valorizou 1,76% em Seul e o Hang Seng teve alta de 0,69% em Hong Kong. Por outro lado, o japonês Nikkei caiu 0,26% em Tóquio. Na Oceania, a bolsa australiana ficou no vermelho, revertendo ganhos de mais cedo no pregão. O Standard & Poor's ASX 200 recuou 0,39% em Sydney. Temos mais informações com o repórter Alberto Pellegrini. Muito bem, Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã. Em relação ao acidente que ocorrer agora há pouco, Paulo Guerra, e o Instituto Municipal de Mobilidade Urbana já agiu rápido com seus agentes de trânsito. A carreta, bem como o carro envolvido no acidente na alça que liga a Avenida das Torres, a rotatória do Coroado, veículos já retirados, trânsito liberado. Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, mais uma vez, atenção, um corpo encontrado agora há pouco, Paulo Guerra, enrolado em uma rede. O corpo de um homem fora encontrado na Avenida Gabriel Gonçalves, no bairro do Aleixo. A polícia já está no local, o Departamento de Perícia Técnica Científica, carro-tumba do Instituto Médico Legal já foram contactados e para a remoção do corpo, que deverá acontecer daqui a pouco. O corpo encontrado na Gabriel Gonçalves, no bairro do Aleixo. Estava enrolado numa rede. Contigo, Paulo. 6h36 em Manaus. A Caixa Econômica Federal libera nesta segunda-feira o crédito dos novos saques do FGTS para os trabalhadores nascidos em maio. Os pagamentos serão feitos em poupança social digital da Caixa e, em um primeiro momento, os recursos estarão disponíveis apenas para pagamentos e compras por meio de cartão de débito virtual.
Nesta etapa, poderão ser pagos até 3,3 bilhões de reais. O ex-governador Davi Almeida foi pessoalmente à Assembleia Legislativa na manhã de ontem, onde protocolou requerimento pedindo para ser convocado pela CPI da Saúde. Ele sugeriu que o ex-governador Amazonino Mendes fizesse o mesmo, mas teve o pedido negado. Davi Almeida lembrou que colocou seu nome à disposição para falar e apresentar documentos. O processo eleitoral 2020 do sistema Confea, CREA e Mútua foi definido para o dia 1º de outubro. Após a suspensão do pleito, que aconteceria no dia 15 de julho, os conselheiros federais de Engenharia e Agronomia aprovaram na última sexta-feira deliberação da CEF, a Comissão Eleitoral Federal, com a nova data. A Justiça havia barrado o pleito em todo o Brasil em decorrência da pandemia. Inserida na primeira etapa de propostas do governo federal para a reforma tributária e remetida ao Congresso na semana passada, a unificação de PIS e COFINS na CBS, Contribuição sobre Bens e Serviços, ainda gera polêmica para o setor de serviços. O PL apresentado pelo Ministério da Economia prevê alíquota única de 12% para o novo tributo, o que aumentaria exponencialmente a cobrança para empresas que fazem parte do lucro presumido, por exemplo. Especialistas apontam que nas transações entre contribuintes abrangidas pela CBS, o aumento da alíquota de 3,65% regime cumulativo ou 9,25% não cumulativo não se reflete nos preços, dado direito a crédito amplo ao longo da cadeia produtiva pelo valor agregado em cada etapa. Um leilão de joias que pertenciam ao ex-governador do Rio de Janeiro, Sérgio Cabral, foi marcado para esta quarta-feira. Estão à venda 20 lotes que somam pelo menos 3 milhões de reais. Diamantes, 15 diamantes e 5 lingotes de ouro, 24 quilates, o mais puro que existe. Os lances iniciais variam de 52,6 mil a 246.500 reais, respectivamente. Uma pedra de diamante com 2,05 quilates e outra com 4,06 quilates. O pregão foi autorizado pela Secretaria Nacional de Políticas sobre Drogas do Ministério da Justiça e Segurança Pública, SENAD, e será conduzido online pela De Paula Leilões. A Justiça de São Paulo homologou nesta segunda-feira o pedido de recuperação judicial da Odebrecht e de mais 11 empresas do grupo avaliado em mais de 83 bilhões de reais. O pedido já havia sido aprovado pela Assembleia de Acionistas e Credores em abril, fase preliminar para aprovação judicial, e aguardava homologação para que pudesse iniciar o processo de reestruturação. O presidente Jair Bolsonaro sancionou o projeto de lei que determina que receitas médicas ou odontológicas sujeitas à prescrição e de uso contínuo tem um prazo de validade indeterminado. O projeto foi originário da Câmara dos Deputados e foi aprovado no Senado no início de julho. A sanção foi publicada no Diário Oficial da União desta terça-feira. As regras valem para o período da pandemia no país e não incluem medicamento de uso controlado como tarja preta e antibióticos. O país registrou 685 mortes pela Covid-19 nas últimas 24 horas, totalizando 87.737 óbitos. A média móvel de novas mortes no Brasil nos últimos 7 dias foi de 1.069 óbitos. Já são 2.446.397 brasileiros infectados, mais de 26 mil ontem. Metroviários de São Paulo decidem suspender greve, mas parte das estações amanhece hoje na capital bandeirante fechada. Muitos funcionários do plantão noturno não apareceram para trabalhar às 23 horas de ontem. Nova proposta do governo foi aceita já na madrugada de hoje. O Conselho Permanente da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, CNBB, vai analisar a carta assinada por 152 bispos e arcebispos brasileiros, contendo críticas ao governo do presidente Jair Bolsonaro sem partido. De acordo com o bispo Dom Pedro Estrenghini, presidente da Regional Sul 1 da CNBB, a carta seria abordada em reunião do conselho que já estava marcada para 5 de agosto, mas houve o vazamento antecipado desse conteúdo. No texto, os bispos acusam o governo federal de inércia e omissão no combate à pandemia do novo coronavírus e de incapacidade e inabilidade para enfrentar a crise. A juíza substituta da Operação Lava Jato na Justiça Federal em Curitiba, Gabriela Hard,
decidiu suspender o prazo da ação que destinava 508 milhões provenientes de multas de acordos de leniência na operação para o combate da pandemia do novo coronavírus. A suspensão vale até que o Supremo Tribunal Federal decida se cabe à juíza ou não decidir a destinação desses recursos. Até lá, o repasse às ações de enfrentamento à Covid-19 fica paralisado. O Senado pretende retomar as sessões presenciais na segunda quinzena de agosto e para evitar a contaminação dos parlamentares pelo novo coronavírus. Os senadores poderão votar de dentro do carro por meio de um sistema instalado em uma das entradas do Congresso. O voto no modelo drive-thru faz parte de um conjunto de medidas que a Secretaria-Geral do Senado implementou para possibilitar as votações de caráter secreto. Entre essas votações estão indicações do governo para embaixadas do Brasil no exterior, Conselho de Justiça e do Ministério Público, cargos de direção do Banco Central e em agências reguladoras. O presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Dias Toffoli, decidiu ontem suspender o processo de impeachment do governador do Rio de Janeiro, Wilson Witzel, na Assembleia Legislativa. Na liminar, o ministro concordou com o pedido de suspensão feito na semana passada pela defesa de Witzel. Os advogados alegaram que a eleição dos membros da comissão do impeachment foi ilegal porque os integrantes foram indicados pelos líderes das legendas e não conforme respectiva proporção partidária da casa. Também fica suspenso o prazo para a apresentação da defesa do governador, previsto para 29 de julho. Com a decisão, o processo poderá continuar somente após outra comissão ser eleita conforme as regras definidas na liminar. As bancadas do DEM e do MDB anunciaram nesta segunda-feira a saída do bloco parlamentar do Centrão na Câmara dos Deputados, liderado por Arthur Lira, do PP de Alagoas, que é candidato à sucessão da presidência da casa após a aproximação do grupo com o presidente Jair Bolsonaro. A saída dos dois partidos reduz o tamanho do maior bloco partidário da Câmara de 221 para 158 deputados. O que é notícia no mundo neste início de manhã? O primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, disse nesta segunda-feira que forças israelenses frustraram uma tentativa do Hezbollah de se infiltrar no país pela fronteira com o Líbano. A acusação que foi negada pelo grupo militante xiita apoiado pelo Irã. O presidente do Comitê de Relações Internacionais da Câmara dos Estados Unidos, Eliot Engel, se manifestou nesta segunda-feira contra o apoio expressado pelo deputado brasileiro Eduardo Bolsonaro à reeleição de Donald Trump à presidência. Já vimos esse manual antes. É vergonhoso e inaceitável. A família Bolsonaro precisa ficar de fora das eleições nos Estados Unidos, escreveu no perfil do comitê, citando um post de Eduardo com a inscrição Trump 2020 e um vídeo da campanha presidencial de Donald Trump. O Ministério das Relações Exteriores da Holanda desaconselhou nesta segunda-feira os cidadãos do país a viajar para a cidade de Barcelona, na Espanha e arredores, que entraram em alerta laranja de risco por causa da propagação do novo coronavírus. O número de mortes por Covid-19 em todo o mundo passou de 650 mil nesta segunda-feira, com os Estados Unidos liderando o número de vítimas do novo coronavírus, com cerca de 1/4 do total, segundo a contagem independente da Universidade Johns Hopkins. A compilação da Johns Hopkins, que se baseia em fontes oficiais globais, coloca os óbitos em 650.029, dos quais 147.143 foram dos Estados Unidos e 87.004 aqui no Brasil. A América Latina vai emergir da pandemia da Covid-19 com taxas mais altas de pobreza, já que os esforços para controlar o vírus levaram a saltos no desemprego e no endividamento, afirmou em entrevista o presidente do Banco Interamericano de Desenvolvimento BID, Luiz Alberto Moreno. A América Latina, onde o crescimento econômico já vem desacelerando nos últimos anos, deverá registrar contração econômica entre 8% e 10% em 2020, como resultado do coronavírus e das medidas de quarentena associadas, disse Moreno. A Nova Zelândia suspendeu nesta terça-feira o tratado de extradição com Hong Kong, devido à profunda preocupação com a nova lei de segurança que a China impôs no território, uma medida adotada anteriormente por Canadá, Reino Unido e Austrália. A adoção por parte da China da nova lei sobre a segurança nacional corroeu os princípios do Estado de Direito
e violou os compromissos da China com a comunidade internacional, declarou o ministro de Relações Exteriores da Nova Zelândia, Winston Peters. Os principais jornais do país e seus destaques de capa nesta terça-feira. Vamos começar com o Globo do Rio de Janeiro. Itamaraty pediu visto para Van Traub entrar nos Estados Unidos usando dado de passaporte diplomático. A Folha de São Paulo estampa. Com a aval de Maia, DEM e MDB se afastam do Centrão de olho em sucessão na Câmara. O Estado de São Paulo. Trabalhadores confirmam greve no metrô de São Paulo nesta terça. Planalto Central, capital da República, Correio Brasiliense. Ministério Público pede que TCU apure anúncio do BNDES e do BNB em site de fake news. Valor econômico. Restante da reforma tributária do governo deve seguir até 15 de agosto ao Congresso. Estado de Minas. Impaciente, Bolsonaro se irrita com o apoiador que o questiona sobre desemprego. No Recife, Jornal do Comércio. Inscrições para o FIES começam nesta terça-feira. 30 mil vagas serão ofertadas. Fortaleza, Diário do Nordeste. Mais de 9 milhões de beneficiários do Bolsa Família recebem quarta parcela do auxílio emergencial. Porto Alegre, 0 hora. Polícia investiga incêndio em mansão que pertence a suspeitos de pirâmide financeira. Edições impressas locais, o Centenário, Jornal do Comércio. Proposta eleva custo do Simples Nacional. Em tempo. CPI da Saúde evita ouvir Davi e protege Amazonino. Diário do Amazonas. CBAM pede troca e impeachment da Ali. Participaram desta edição reportagens José Alberto Zegteg, J. Rai e Alberto Pellegrini. A sonoplastia de rádio de Hernandes Sampaio e Hamilton Cabral. Apresentação Eduardo Silva e Paulo Guerra.